Imagine um tempo de escuridão e opressão em um Egito onde o povo de Israel, escravizado por mais de 400 anos, e vivia sob o jugo implacável do faraó. Eles eram forçados a trabalhar com pesados fardos, construindo cidades e realizando tarefas árduas sem descanso, e suas vidas eram marcadas por dor e sofrimento. No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu o clamor de seu povo. Ele sabia que o tempo de libertação havia chegado. Em meio a esse sofrimento, Deus escolheu um homem. Ele o chamou de uma maneira incomum, e através de uma sarça ardente que não se consumia pelo fogo. Esse homem era Moisés, que havia sido criado na corte do faraó, mas tinha fugido para o deserto após matar um egípcio que maltratava um hebreu. Moisés agora vivia como pastor, longe da vida que um dia teve no palácio. Mas Deus tinha um plano para ele, e naquele dia, e no Monte Horebe, Deus o chamou para ser o líder que guiaria os israelitas para a liberdade. Moisés, Moisés! A voz de Deus chamou-o. Moisés, surpreso e curioso, respondeu: Eis-me aqui. Deus falou a Moisés, dizendo que ele tinha ouvido o sofrimento de seu povo e que iria libertá-los da escravidão no Egito. Ele o escolheu para ser o líder que confrontaria o faraó e tiraria os israelitas da terra da opressão. Moisés, no entanto, não se sentia digno de tal missão. Ele questionou: Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus respondeu com uma promessa poderosa: Eu estarei com você. E, quando você tirar o povo do Egito, e vocês me adorarão neste monte. Mesmo assim, Moisés continuou com dúvidas, perguntando o que diria aos israelitas sobre o nome de Deus. Deus então respondeu: Eu sou o que sou. Ele revelou seu nome como YHWH, o Senhor, e Moisés deveria dizer ao povo que Eu sou o enviou. Com a confiança de que Deus estaria com ele, Moisés voltou ao Egito, e acompanhado de seu irmão Arão, que seria seu porta-voz. Eles se apresentaram ao faraó, e exigindo a liberdade do povo de Israel. Mas o faraó, com um coração endurecido, recusou-se a libertá-los, dizendo: Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Diante dessa resistência, Moisés e Arão sabiam que mais desafios estavam por vir. Deus, então, anunciou uma série de pragas que ele enviaria sobre o Egito, para mostrar o seu poder e forçar o faraó a libertar seu povo. A primeira praga foi a transformação das águas do Nilo em sangue. Os peixes morreram e a água ficou imprópria para beber, mas o faraó, teimoso, não se arrependeu. As pragas continuaram a se suceder: rãs, piolhos, moscas, peste nos rebanhos, úlceras nos egípcios, e granizo, gafanhotos e trevas. Cada praga era um golpe contra os deuses egípcios, e demonstrando que o Deus de Israel era mais poderoso que todos os outros. Apesar das pragas, o faraó continuava a endurecer seu coração, e não libertava os israelitas. Então, Deus anunciou a última e mais terrível praga, e a morte de todos os primogênitos do Egito. Mas Deus também deu uma instrução para o seu povo. Cada família israelita deveria sacrificar um cordeiro sem defeito, passar o sangue nas portas de suas casas e ficar dentro delas durante a noite. Esse sangue seria um sinal, e o anjo da morte passaria por aquelas casas sem tocar nos israelitas. A primeira Páscoa havia sido instituída e um sinal de libertação e salvação. Naquela noite, o anjo da morte passou sobre o Egito, e todos os primogênitos egípcios morreram, e desde o filho do faraó até o filho do prisioneiro. O lamento foi grande no Egito, e o faraó, finalmente,
cedeu. Ele chamou Moisés e Arão e os mandou embora, e dizendo: levem o povo de Israel e saiam do meu país. O povo de Israel, agora livre, partiu rapidamente, e a partir daquele momento, a Páscoa seria celebrada todos os anos como um lembrete da libertação de Deus. Mas a jornada do povo de Israel estava longe de terminar. Eles seguiram pelo deserto em direção à terra prometida e guiados por Deus, que se manifestava através de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. No entanto, logo enfrentaram dificuldades. Quando chegaram às águas do Mar Vermelho, e viram que estavam encurralados, o exército do faraó se aproximava, e muitos começaram a duvidar de Deus. Mas Moisés, com fé, disse ao povo: não temam. O Senhor lutará por vocês. E então, com um simples gesto de Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho, fazendo com que o povo de Israel atravessasse a pé enxuto, enquanto as águas formavam muralhas ao lado. Quando o exército egípcio tentou seguir, as águas retornaram e os afogaram, destruindo o poder militar do faraó de uma vez por todas. Interpretação: a história de Moisés e a libertação do povo de Israel nos ensina lições poderosas sobre a confiança em Deus e a obediência à sua vontade. Mesmo em tempos de grande sofrimento, Deus ouviu o clamor de seu povo e agiu de maneira sobrenatural para cumprir suas promessas. A resistência do faraó, que endureceu seu coração a cada praga enviada por Deus, nos mostra como, muitas vezes, o orgulho humano tenta desafiar o poder de Deus. Mas Deus sempre prevalece, e seus planos não podem ser frustrados. A libertação do povo de Israel não foi apenas uma libertação física, mas também espiritual. A Páscoa, que marca o momento da libertação, é um símbolo do sacrifício de Cristo, que derramou seu sangue para nos libertar do pecado e da morte eterna. Da mesma forma que os israelitas se protegeram com o sangue do Cordeiro, e nós, como cristãos, somos protegidos pelo sangue de Jesus, que nos dá a vitória sobre as forças do mal. O Mar Vermelho, que parecia ser um obstáculo intransponível, simboliza os desafios que enfrentamos na vida. Quando parece que não há saída, Deus tem o poder de abrir caminhos. Assim como os israelitas atravessaram as águas, nós também podemos atravessar os momentos difíceis com a ajuda de Deus, se mantivermos nossa fé nele.